Olá, tudo bem? Neste vídeo, você vai entender definitivamente tudo sobre a equação de segundo grau. Tá joia? Vão ser alguns vídeos e este é o número 1. Espero que gostem. Então vamos lá? Vamos começar com a seguinte pergunta. O que é a equação de segundo grau? Antes de prosseguir, você se lembra da equação do primeiro grau? A gente pode fazer uma comparação entre a equação de primeiro grau e de segundo grau. Se você entender a equação do primeiro grau, fica um pouco mais fácil entender a equação do segundo grau. Vamos lá? Ele tinha a seguinte cara. Lembra? Lembra dessa carinha aqui? Y igual a vezes x mais b. Tá ok? E quem são A e B? A e B são constantes. Pode ser A igual a 1, B igual a 2, A igual a 3, B igual a 0, tá? São constantes. Agora que relembramos da equação do primeiro grau, fica mais fácil imaginarmos a cara da equação de segundo grau. Você consegue imaginar? Vamos lá. Na equação do segundo grau, em vez do x estar com expoente 1, agora, como é de segundo grau, terá expoente 2. Lembra? Equação de segundo grau, expoente 2. Moleza? Então vamos lá, olha só. Essa é a carinha da fórmula, tá? De uma equação de segundo grau. Eu tenho a vezes x ao quadrado, olha aqui o nosso 2, né? X elevado a 2. B vezes x mais c. Ok? Lembre-se, esse aqui é o jeitão, é a equação básica, tá? Não necessariamente você vai ter sempre o y e o x aqui desse lado. Você pode ter um z igual a, por exemplo, a vezes k ao quadrado mais b vezes k mais c. Tá legal? Então não decore que o y tem que ser sempre y, o x tem que ser sempre x. Essas variáveis podem mudar, dependendo do problema. Então vamos a alguns exemplos. Eu vou manter aqui a equação básica. E vamos pegar o primeiro exemplo. Coloquei aqui da seguinte forma. Y, y igual a x ao quadrado mais x mais 1. Tá legal? Nesse caso, quais são os valores de A, B e C? O valor de A é igual a 1, o B é igual a 1, né? E o valor do C é igual a 1. Certinho? E se a gente tivesse a seguinte equação? Ó, 2x ao quadrado mais 2. Ó, de novo, ó, A é o camarada que está multiplicando x ao quadrado, então é o 2. Tá? E o x? Não tem x aqui. Por quê? Porque o b é 0. Tá legal? 0 vezes x igual a 0. Tá bom? E o 2 aqui está representado aqui, ó, é o valor do nosso c. Beleza? Então vamos seguir. Agora, a pergunta que eu faço para você. E se o valor do a for igual a 0, o que acontece? Bem, se o a... Aí, nesse caso, o que acontece? Se você colocar a igual a 0 e colocar na equação básica, ó, esse aqui é o nosso valor de a, tá? Esse aqui é igual a 0. Substituir aqui, ó, tá? Fica 0 vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Ou seja, isso aqui fica com essa seguinte cara, né? Deixa eu apagar isso aqui. Né? Fica com essa cara aqui, ó, y igual a bx mais c, que é o quê? Que é a equação, a cara da equação de primeiro grau. Então, se a for igual a 0, a equação torna-se equação de primeiro grau. Então, a lição que fica, o a, tá? O azinho que multiplica o x ao quadrado nunca pode ser 0, nunca, ok, pessoal?
E aí a pergunta que vem, ou pode vir o seguinte: e para que serve a equação de segundo grau? Bem, primeiro, ele é cobrado nos vestibulares, então é importante você saber para poder responder as questões dos vestibulares das provas, tá? Mas para te motivar um pouco mais, ou motivar de fato, suponha que você seja um goleiro e queira chutar a bola para frente. Nesse caso, a bola ela fará uma trajetória de parábola, e essa parábola segue para a equação de segundo grau. Tá? Então, está aqui representado quando o goleiro chuta a bola aqui, ela faz uma trajetória de uma parábola. E essa parábola tem o jeitão de uma equação de segundo grau. Legal? Joia? Bem, se você gostou, vamos em frente. E se você não gostou, bem, convido a ir em frente também, ok? Então, vamos lá. E agora, qual é o jeitão dessa equação? Quando eu falo jeitão, me refiro assim, ao comportamento do gráfico. Né? De que forma o y se comporta com relação a x ou vice-versa. Né? Então, vou pegar de novo aqui a equação básica. Tá? E vamos pegar vamos imaginar aí alguns valores para o A, B e C. Tá? Vamos considerar inicialmente que o A seja igual a 1, B igual a 1 e C igual a menos 1. Você pode pegar qualquer outro valor. Peguei esses valores só para a gente ter uma equação um pouco mais real. Dar um exemplo para vocês. E aí, nesse caso, substituindo A, B e C, na equação básica fica 1x² mais 1x menos 1. Certinho? E aí você percebe que no final das contas eu tenho que apenas o y em função do x. Né? Aqui o x² e o x. Todo o restante, ó, menos 1, 1 e 1 aqui do A, são números. Legal? Então, a única coisa que passou a ser desconhecido é y e o x. Ou seja, são as variáveis da função. Então, se tomarmos a equação dada anteriormente, tá? Que seria isso aqui. Estou repetindo aqui de novo. Vocês lembram? É a equação do slide anterior. E agora é só montar o gráfico, né, do y com relação ao x. Certinho? Você tem dúvida de como montar esse gráfico? Então, vou dar os primeiros passos. Então, o primeiro passo é escolha alguns números de x, tá? E substitua na equação dada e ache o valor do y. Eu vou contigo dessa primeira vez, tá? Para a gente testar. De novo. Onde é que está a minha caneta? Ok. Então, aqui é a nossa equação, perfeito? O valor do x está aqui e o valor do par xy. Ok? Então, eu vou começar. Geralmente, eu começo com o quê? O x igual a zero. O x igual a zero é muito interessante, porque eu já substituo zero onde tem o x e tudo vira zero. Então, fica, ó, 0² mais 0 menos 1. Então, y fica o quê? Menos 1. Agora, e aí o que? Então, eu tenho par. Quando x igual a 0, y vai dar menos 1. Quando x igual a menos 1, substitui de novo na equação. Fica menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 1. Ok? No final vai dar menos 1. Então, eu tenho par. Quando x igual a menos 1, y igual a menos 1. Tá? Eu vou colocando outros valores. Pessoal, eu coloquei 0, menos 1, 1, 2, 3, porque eu quis. Mas se você quiser, você pode colocar menos 2, menos 3, 1, 2, 4. Tá? Então, para y igual a 1, de novo, substituindo aqui no lugar, desculpa, para o x igual a 1, eu substituo ele na equação dada, tá? Aqui 1, o x igual a 1 aqui, e se eu fizer a conta, vai dar o par. Para x igual a 1, y igual a 1. E aí eu continuo fazendo, tá? Para outros valores de x. Então vamos lá. Aqui eu coloquei dois eixos, um eixo y, um eixo x.
Então, eu vou colocando, eu vou chutando alguns valores de x, não é mesmo? É o que eu fiz. Inicialmente eu peguei o x igual a 0, depois x igual a menos 1, tá? X igual a 1, né? Para a gente achar o valor do y. Tá legal? Então, sempre eu chuto o valor de x para a gente depois achar o valor do y. E desse jeito, ó, a gente vai montando o quê? Vários pares xy. E com esses vários pares xy, eu vou colocando aqui no gráfico. Por exemplo, esse primeiro ponto aqui, ó, tá? 0 menos 1, esse ponto aqui. Ó, esse ponto aqui, ó, x igual a 0 e y igual a menos 1. Vamos pegar um outro ponto? Ó, ponto 2 e 5. Então, aqui é o x igual a 2, aqui é o y igual a 5. Então, esse é o ponto. E assim eu vou colocando nesse gráfico todos os pares que eu consegui calcular e vou colocando no gráfico. Assim que você tiver assim, ó, um número razoável de pontos, aí você consegue traçar, tá, o gráfico. E essa aqui é a equação do segundo grau. Essa aqui é a cara, é o formatão do gráfico. E é assim que você monta e é assim que você plota aí no gráfico. E quais são os tipos de gráficos? Que formatos que a equação do segundo grau possui? Ele pode ter, como você pode ver aqui, ó, vou chamar aqui essa boca para cima. Eu posso ter essa mesma boca para baixo. Eu posso ter essa boca aqui, essa curva, essa parábola, tocando em apenas um ponto aqui. Ó, perceba que aqui eu cortei o x em 2 pontos. Tá? Eu cortei o eixo do x. O eixo do x está aqui. Em 2 pontos, aqui e aqui. Aqui também, eu cortei o eixo do x aqui e aqui. Aqui, basicamente, eu tangenciei o eixo do x em um único ponto. Da mesma forma, eu posso ter um gráfico com a boca para baixo e eu tangenciei o x no único ponto. Por outro lado, eu posso ter um gráfico que tem a boca para cima, mas sem tocar o eixo do x. Da mesma forma, a boca para baixo. Tá legal? Esses são os tipos básicos. Tá? Eu representei aqui todas as possíveis combinações de formatos de gráficos de equação de segundo grau. No próximo capítulo, a gente vai ver o quê? O que são raízes da equação? E como é que a gente calcula essas raízes? E será que sempre há raízes reais? Então a gente vai responder isso nos próximos capítulos. Ok? Bem, obrigado e até a próxima. E se você gostou, dá um likezinho aí pra gente, tá bom? Obrigado, tchau e bons estudos.